ele se move, ele se agrada por fé. Se tem alguém que impressionou Jesus, foi o centurião lá em Mateus 8:9. A Bíblia diz que ele ficou impressionado. A Bíblia diz que ele falou: rapaz, eu não vi fé como essa nem em Israel. Então, se tem alguma coisa que a gente deve fazer, é andar em fé, para impressionar quem deve ser impressionado, que é Deus que pode nos alcançar. A nosso cuidado, a nossa preocupação nunca vai ser com uma performance no púlpito, para agradar pessoas, até porque quem nós devemos agradar nesse lugar é ao Senhor Jesus Cristo, que é digno de honra e glória. Amém? Você está comigo? Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então seja muito bem-vindo, aleluia, quinta-feira, Deus é bom. Hoje eu sei que a gente vai sair daqui acrescentado e promovido pela palavra, porque Deus, quando reúne o povo dele, foi ele que inventou esse negócio de igreja, foi ele que inventou esse negócio de reunir tudo num lugar só. Então saiba, nunca é à toa, sempre é porque Deus tem algo para acrescentar na nossa vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do que a Bíblia diz, e a Bíblia apresenta algo que vai lutar com o outro, se é que eu posso dizer assim, um vai confrontar o outro. A Bíblia fala aqui sobre transformação ou conformidade. Tá certo? Você está tirando foto ali, né? Aleluia. E se eu pudesse, a gente criava até já viu aqueles cartazes de luta, né, do UFC, ou quando alguém vai lutar, um fica na frente do outro, assim, fazendo aquela carinha de mal, assim. E essa é a ideia aqui. Transformação versus conformidade. E o que é transformação? E eu vou te provar isso pelas escrituras, tá bom? Pode ficar tranquilo. O que é transformação, senão uma mudança de estado, uma alteração, um deslocamento de uma posição? Transformação fala de transfigurar, converter. Fala de uma metamorfose, ou metamorfosear-se. O que é isso, metamorfose? É o processo que a lagarta passa para virar borboleta. Para a gente ter uma ideia de como a transformação pode fazer, a lagarta, que é aquele bicho esquisito lá, ela passa por essa metamorfose, essa transformação e se torna borboleta. Então, seus hábitos, a vida dela é transformada por causa dessa transformação. Amém? Está entendendo? E o que é conformidade, que vai de confronto com isso? Conformidade é aceitar a forma, se submeter à forma, se sujeitar à forma, está estabelecido dentro de um sistema que já foi criado para nós. Por exemplo, é que hoje é quinta-feira, a Selma não está aí, né? Mas quem já viu quando ela traz, né, aqueles bolinhos, né, aleluia, de cenoura, e aí vem dentro daquela forminha quadrada. Se você que faz bolo, você sabe que não tem como sair um bolo redondo pegando uma forma quadrada. Não é isso? Então, conformidade é isso. É se sujeitar à forma. Se a gente se sujeita à forma, a gente vai ser exatamente como ela definiu que a gente vai ser. Onde que a Bíblia diz isso? Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Romanos 12, 2 chega a dizer que ou a gente se transforma, ou a gente se conforma. E o que é interessante é que a própria Bíblia já dá a dica, a instrução do que Deus escolheu para a nossa vida. Ele diz, não se conforme. Então, se tem alguém já conformado dentro de uma forma, pensando que não vai dar certo, eu vou falir, as coisas não vão acontecer, já saiba, essa não é a vontade de Deus. Porque Deus diz nesse versículo, Romanos 12, 2, não se conforme, mas, indica, transformai-vos. E o que é interessante é que Deus não deixa a gente no vácuo. Ele diz, transformai-vos, e Ele dá o caminho de como se transformar. E não só dá o caminho de como se transformar, mas Ele ainda dá essa expectativa do que a transformação pode causar, que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está comigo? Então, mesmo em um processo de transformação, mesmo alguém que escolheu por não ficar dentro de uma forma, que é o sistema do mundo, e diz que vai ser assim, que nasceu assim, que vai morrer assim, mesmo aquela pessoa que escolheu transformar, passar por esse processo de metamorfose pela palavra, ainda assim existem níveis de transformação. Pode ser que alguém esteja desfrutando de algumas coisas boas que Deus está proporcionando, mas deixa eu encorajar você, nós estamos no ano do mais e mais, e se está bom, ainda não é a vontade perfeita de Deus, porque o bom ainda precisa passar pelo agradável até chegar na vontade perfeita. Está comigo?
Deus, ele espera que a gente venha se transformar pela palavra. Então, a palavra de Deus é o caminho, é a estrada do qual eu vou usar para poder trilhar esse caminho de transformação até chegar no lugar perfeito de Deus para a minha vida. Aleluia, está comigo? A Bíblia chega a dizer, por exemplo, lá em Gênesis, olha que interessante. Gênesis no capítulo 2, diz assim no verso 5. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Olha que interessante, no verso 15, a Bíblia chega a dizer, em Gênesis 2,15, que o homem foi colocado no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, mas aqui ainda não havia chovido na terra. Por que não havia chovido na terra? Porque o homem ainda não estava lá, na posição que ele deveria estar, então por isso não precisava da chuva. Ou seja, aquilo que ainda não chegou na nossa vida, é porque a gente ainda não se posicionou onde Deus quer que a gente se posicione, por isso o negócio não chegou. Porque Deus não precisa enviar algo que a gente não está naquele lugar que Ele determinou que a gente esteja. Por que Ele enviaria, se você não vai estar lá? Aleluia. Porque aqui Deus já tinha formado o homem, mas no Espírito, em Gênesis 1,26. E já tinha determinado como seria. Ele vai receber domínio sobre toda a carne, sobre toda a terra, os peixes do mar, as aves do céu, está tudo certo. Mas o corpo físico do homem só foi formado depois, lá por verso 7, 8, se eu não me engano, de Gênesis 2. Então, o corpo físico do homem não estava formado. Então, ele ainda não estava ali no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Por isso que não tinha chovido. E aí, às vezes a gente fica, Senhor, envia. Ele disse, como? Se você ainda não se posicionou onde eu quero que você esteja. E qual é o posicionamento que a gente precisa ter hoje? É a palavra. A palavra é que sustenta todas as coisas, a Bíblia diz em Hebreus. E sustenta todo o universo. Está comigo? Não fica bravo comigo, aleluia. Vou beber água depois dessa. Até porque a gente vai sair daqui hoje acrescentado, amém? Aleluia. Olha que interessante. A Bíblia diz assim, nesse texto, Romanos 12, 1 e 2, na versão A Mensagem, eu vou ler. Olha que interessante. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Presta atenção nisso agora. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Uau! Se eu quiser fazer algo de bom para Deus, eu devo receber o que Ele fez por mim. Então hoje a gente vai ver pela palavra, pelas escrituras, eu vou te mostrar textos a respeito disso, que se a gente estiver pensando aquém do que Deus nos fez, a gente está errado. Aleluia. Porque se a gente foi comprado, quando Deus nos comprou com um alto preço, que é o preço de sangue, Ele comprou também o nosso bolso, comprou também a nossa mente. Até porque 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses 5,23, chega a dizer que naquele grande dia, nós vamos apresentar para Deus íntegros. Essa palavra íntegro significa perfeito, completo, pleno. Espírito, alma, que é pensamento, e corpo. A gente vai dar conta daquilo que a gente pensou aqui na terra. Não é só o corpo, mas uma mente sadia, uma mente que está sendo transformada pela palavra. Essa mente vai ter que ser apresentada para Deus, guardada e cuidada. Aleluia. Vou continuar lendo o texto aqui. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Olha o que diz. E aqui, verso 2 de Romanos 12, na versão A Mensagem. Diz assim: não se ajustem demais à cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Olha o que o texto diz. Concentra a atenção em Deus. Nossa atenção está na onde? É possível que a gente venha para um culto, onde Deus está se movendo, e a atenção está no que eu vou comer depois, com quem que eu vou sair, como é que eu vou pagar o boleto amanhã, o que eu vou fazer de janta para os meninos, como que eu vou fazer para levar as crianças na escola amanhã, como que vai ser? E fora tantos outros que pode estar rolando aí, que a gente nem imagina. Eu não vou ousar dizer, mas a Bíblia diz como que eu devo fazer. Minha atenção deve estar voltada para Deus. Eu chego a lembrar de um texto
Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe. Essa palavra ocupar significa estar ocupado com alguma coisa. Se eu estou ocupado com alguma coisa, eu não posso pegar outra. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. É assim que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente e o nosso coração. Como que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai chegar até nós se a gente só pensa a respeito das coisas da terra, sendo que a Bíblia diz em Colossenses: pensai, olha aí o pensamento de novo, pensai nas coisas lá do alto, não nos boletos que você tem para pagar. Já pensou que a gente às vezes corre o risco de passar o dia inteiro pensando em boleto? Oh, aleluia! E não lembrou de um versículo para confessar. Aleluia! Tem gente que põe os boletos na geladeira, que é para todas as horas o boleto falar com você. Você vai abrir a geladeira para beber água, o boleto está ali. Nossa, lembrou de mim? Não me pagou, hein, lindão? Não esquece, hein? Tem juros, aleluia. Vou continuar lendo. Concentrem a atenção em Deus. Olha o que diz agora. Vocês serão mudados de dentro para fora. Então essa mudança, essa transformação, ela é de dentro para fora. O problema é quando a gente fica querendo ver, tocar, que isso já esteja manifestado para o lado de fora, quando nem por dentro está transformado ainda. Amém? Continua. Descubram o que ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre arrasta para baixo, ao nível da imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Descubra o que Deus quer de vocês e trate de atendê-lo. Quantos gostariam de atender a vontade de Deus aqui? Deixa eu te mostrar nas Escrituras, João 6:29, uma das coisas que Jesus diz que é a vontade de Deus. Olha o que Jesus respondeu. João 6:29, ele diz assim: respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta. Não precisa levantar a mão, mas se você acredita que você está fazendo a obra de Deus, pensa comigo, quando Jesus disse: a obra de Deus é essa. Que creiais naquele que por ele foi enviado. Quantos creem em Jesus? Não vou nem olhar. Quantos sabem que Jesus é a palavra e o verbo se fez carne? Amém? Então, se a obra de Deus é esta, crer naquele que por ele foi enviado, Jesus, automaticamente eu tenho que crer na palavra. Está comigo? E a palavra diz: você é sarado, você é curado, você é rico, você é próspero. Ah, mas eu não acredito nisso. Eu acredito até que eu vou morar no céu. Então a obra de Deus ainda não está completa, porque a obra de Deus é esta, que creia na palavra. Porque a palavra foi enviada. Salmo 107:20 chega a dizer: enviou-lhes a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que era mortal. Estava precisando pagar a conta? Deus enviou a palavra. Está precisando de cura? Deus enviou a palavra. Então creia na palavra. Não espera receber outra coisa, porque é a palavra que a gente vai receber. Aleluia. Não tem outra. Gente, para crente não tem outra saída. Ou crê na palavra, ou então está perdido nesse mundo. Qual é a diferença de um crente que não crê na palavra, que só frequenta a igreja de domingo e crê igualzinho o mundo, para alguém que não nasceu de novo? Nenhuma diferença. Imagina a gente carregar dentro o próprio Deus vivo e não ter diferença nenhuma de um gentio ou alguém que não tem aliança. Seria um desperdício. Se a gente for continuar lendo João 6, a gente vai ver lá que algumas pessoas chegaram para ele e disseram assim: mas você está falando essas coisas aí, que sinal que você faz para a gente crer em você? Mas que mané sinal? Desde quando a gente precisa de sinal? Se a gente precisa de um sinal, é porque eu estou precisando ainda andar na carne dos 5 sentidos. Eu preciso ver, eu preciso cheirar, eu preciso tocar, porque senão eu não acredito. Aleluia. Quando que a gente vai sair dessa imaturidade? João 3:27, Jesus, na continuação, ele chega a dizer assim: você acha que foi Moisés? Porque os caras questionaram ele e falaram assim: os nossos pais, eles comeram do maná no deserto. Aí Jesus fala para eles assim: vocês estão achando que foi Moisés que deu o pão para vocês? Deixa eu te dizer, foi meu pai que está no céu que deu, e agora ele enviou o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu.
João 3,27 chega a dizer assim: o homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Você já recebeu a palavra? Então você já recebeu tudo. Nada falta. Efésios 1:3 diz assim, que nós já somos, não é que a gente vai ser. Não fala de futuro, fala de presente. Nós já somos abençoados, com toda a sorte de bênçãos, nas regiões celestiais. Isso foi um mosquito que parou aqui. Outra coisa sobre o mosquito, tem gente que tem autoridade, porque Jesus disse, vai, eu envio vocês e dou para vocês autoridade sobre todos os demônios. E aí tem gente que tem medo de mosquito. Ai, meu Deus. Liga o ventilador, meu Deus, o mosquito. Pé. Deixa eu te dizer, se o mosquito chegar perto de mim e me picar, ele vai morrer seco. A gente deu um remédio de carrapato para o Moisés, e o Moisés é o meu cachorro, para quem não sabe, viu? Não é o Moisés da Bíblia. Você deu um remédio de carrapato para Moisés? Não, Moisés o cachorro. Como é que chama o remédio, Maria? NexGard. Aleluia. Hoje você vai sair daqui com o NexGard do céu, amém? O que é esse NexGard? Todo carrapato que tinha nele lá, os carrapatos morriam seco. Porque aquele carrapato agiu no sangue do cachorro. Então, aquele remédio, agiu no sangue do cachorro. Então, o carrapato que estava sugando o sangue dele, sugou aquele veneno e eles morreram seco. É isso que vai acontecer se o mosquito da dengue te picar agora. Ele vai morrer seco. Porque o sangue que ele está chupando não é o seu, mas o de Jesus. Porque a Bíblia chega a dizer que se eu beber alguma coisa mortífera, não me fará mal algum. Quem é esse incircunciso, Aedes aegypti, para querer fazer alguma coisa contra mim? O nome de Jesus está acima do nome Aedes. Aedes, sei lá como é que fala essa bexiga desse nome. Eu também não quero nem ver a foto dele. Um dia eu mandei a fotinho do mosquito para a Bel ali, ela falou assim, tá aí a foto do meliante, né? Aleluia. Procurado, assim, procura-se ele lá. Ele já foi encontrado, ele já está morto, em nome de Jesus. Isso é renovar a mente pela palavra. É acreditar naquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu sou sarado. Você pode repetir comigo, fala assim, eu sou sarado. Você pode falar assim, minhas contas estão pagas. A partir do momento em que nós refletimos na palavra, nós extraímos os conselhos da palavra para a nossa vida, nós meditamos nisso, a gente fala isso, porque a boca fala do que está cheio o coração, e se a gente extrai esse conselho, a gente fala isso, a gente vai passar a colher disso que a gente está falando. E é isso que a gente precisa tentar. Porque se a gente está se enchendo de porcaria, o que sai pela boca é porcaria, a colheita, consequentemente, é porcaria. E hoje, Deus está propondo para nós, ou se conforma, vai ser assim, e nada vai mudar, vai passar o resto da vida como crente, mas nada muda, ou se transforma, passa por uma metamorfose, e tudo aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, se torna uma verdade, se materializa para nós, e a gente começa a vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz, se existe uma boa, uma agradável e uma perfeita vontade de Deus, é isso que eu posso viver, mas eu preciso trilhar esse caminho. E que caminho que é esse? É a renovação da mente. Porque quando a gente nasceu de novo, o nosso espírito foi recriado, mas a nossa alma, que é a nossa mente, e o nosso corpo físico, eles não nasceram de novo naquele dia. Eles precisam passar por esse processo de transformação. Enquanto a gente estiver nessa terra aqui, nós vamos todos os dias lutar, independente do cargo, do título e da igreja, do lugar que você tenha frequentado. Todos os dias nós ainda vamos ter que transformar a nossa mente e subjugar o nosso corpo. Não existe nenhum crente que não precise fazer isso. Aleluia. E Deus diz, Romanos 12:2, que o lugar da perfeita vontade de Deus para a nossa vida está, depois que a gente trilhar essa estrada, de renovar a mente pela palavra, ou seja, colocar aqui a palavra de Deus. Aleluia. Romanos 12:3, olha o que diz, vamos continuar. Porque pela graça que me foi dada, outro dia a gente ministrou aqui sobre a graça, dá para a gente ter uma ideia do que é a graça. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense, olha o pensamento aí de novo, não pensem de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo ou por meio
na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Se você quiser pensar alguma coisa de você, se a gente quiser pensar alguma coisa da gente, nós precisamos usar a medida da fé que Deus deu para nós, para a gente pensar. Mas pastor, eu não me vejo rico, mas a Bíblia diz que ele se fez pobre para que a gente se tornasse rico. O livro de Coríntios diz isso. Mas eu não consigo ver isso, porque não está usando a medida da fé para pensar. Porque é segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, que a gente usa para pensar desse jeito. Quando a Bíblia diz assim, não pense de vós além... Não, mas pastor, a Bíblia está dizendo para não pensar além do que convém. Você não está se achando muito, não? Será? O que a Bíblia diz lá em 1 Pedro 2,9? Vamos lá. Vós sois o quê? Diz aí. Procura aí para mim, Marcelo, por favor. Olha que interessante. Eu vou procurar esse texto aqui. Haha. Achou? Aí. Vós, porém, sois raça eleita. Você se candidatou a alguma coisa esse ano? Vereador, prefeito, porque esse é o ano, né? Aleluia. Alguém candidato aqui? Nada contra os candidatos, pelo amor de Deus, gente. Não estou falando, não. Mas eu estou dizendo que, se aqui ninguém se candidatou a nada, mas você já foi eleito. Então, se Deus te elegeu, quem é você para pensar que você não é eleito? Quando a Bíblia diz, não pense além do que convém, é alguém que é eleito pensar, eu não sou, eu não posso. Quando a Bíblia diz, você é raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que significa exclusividade? Algo que é só de alguém, não é de outro. Eu me lembro que a gente nadava, lá em Cruzeiro, no, como é que chama? Capela do Jacu, o bairro. Meu Deus, está filmando isso. E aí, tinha lá, na Capela do Jacu, o bairro lá em Lavrinhas, para ser mais exato, o rancho do Zé João, que a gente pagava lá, podia entrar, tinha umas piscinas naturais lá, um negócio. E aí, um pouquinho para frente, tinha lá uma cachoeira, que eles chamavam de Poção, e aí, na estrada, tinha uma plaquinha assim, bem ali na estrada, proibido nadar, pescar, propriedade particular. Era ali que era o poço que a gente nadava. Então, assim, o que é interessante, era propriedade particular, não podia entrar, mas os outros entravam. E quando a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva dele, é porque o diabo não pode entrar. Mas é a gente que agora que determina se ele vai deixar ele fazer festa nesse salão aqui ou não. Aleluia. Colossenses 3,12 chega a dizer isso também. Diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. A Bíblia não diz que é Deus quem vai vestir você, porque Ele já te elegeu. Agora é nós que nos posicionamos nessa condição de eleitos. Percebe o que a Bíblia diz? Existe a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas é transformai-vos, é você, somos nós que nos transformamos. Deus não vai transformar você, porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Agora é o nosso trabalho, pegar a palavra, colocar para dentro para praticar. Deus faz alguma coisa, Ele vai dizer, eu já fiz, está aí a palavra, bota para dentro que você vai ver funcionar. Ou a gente vai no médico, o médico dá o remédio, a gente não toma e depois vai lá reclamar para ele. E fala, não funcionou. É lógico que você não tomou e quer o quê? Amém? Está comigo? Não fica brabo. A versão, a mensagem, 1 Pedro 2, verso 9 e 10, chega a dizer assim, mas vocês são os escolhidos de Deus, escolhidos para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo, são instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês, de nada para alguma coisa, de rejeitados para aceitos. Oh, aleluia! Aí quem é alguém para dizer que não é aceito, que não é merecedor? Por isso a Bíblia diz em Romanos 12:3, eu vou voltar lá, diz assim, não pense além do que convém. Pensar que não é merecedor, ou que não tem direito, alguém que nasceu de novo em Cristo Jesus, é pensar aquém do que Deus quer que você pense. Silêncio, pairou. Filipenses 3,15, abre lá também. Quantos estão entendendo alguma coisa? Todos, pois, que somos perfeitos. Ah, pastor, essa palavra perfeito não tem, né? Porque ninguém é perfeito. Eu sei que ninguém é perfeito. Essa palavra perfeito aqui dá a ideia de completo, sem falta.
Não é perfeito de sem defeito. É a mesma palavra usada em Gênesis 17:1, quando Deus chega para Abraão e fala: Abraão, anda comigo e sê perfeito. Gênesis 17:1, quando Deus chega para Abraão e diz: anda comigo e sê perfeito, essa palavra perfeito significa completo, sem falta de nada. Anda comigo, Abraão, que você vai ser completo, sem falta alguma. Entende o significado da palavra perfeito no original? É exatamente essa palavra que é usada aqui em Filipenses 3,15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Eu creio que hoje Deus está esclarecendo o pensamento de muita gente aqui. Que não vamos pensar quem? Que nós vamos desfrutar do ano do mais e mais. Que Deus está pronto para promover, para realizar. E a gente vai desfrutar de coisas maiores do que o nosso dinheiro pode comprar. Nós precisamos crer nisso. Pastor, mas a visão que Deus me deu é grande demais. Graças a Deus que a visão que Deus te deu é grande demais. Isso significa que foi Deus que te deu a visão. Porque uma visão que cabe no seu bolso, que cabe na sua inteligência, no seu intelecto, na sua razão, na força do seu braço, essa visão, me perdoe, mas ofende Deus. Uma visão que cabe dentro de um bolso de alguém assim, aquilo que você pode comprar, você não precisa de Deus para cumprir essa visão. Então a visão que Deus dá é maior do que a gente mesmo. Aleluia. E fique em paz, porque a gente estava conversando isso no carro enquanto a gente vinha. A primeira coisa que chega para o homem de Deus, a gente pode ver isso nas Escrituras, quando Deus te dá uma visão, é medo. Meu Deus, e agora? Como é que vai ser esse negócio? Eu não vou conseguir. E agora? É grande demais. Moisés, nossa, que tamanho de povo, como é que eu vou fazer? O outro lá que pisava, né? Que eu esqueci o nome dele lá, Gideão. Falou, não, muita gente, e agora? Como é que vai ser? Eu sou o menor. Eu moro na casa menor. Eu sou o mais fraquinho. Eu nunca vou conseguir. Mas se a gente for ver a conversa entre ele e Deus, todas as vezes que ele falava essas coisas, em nenhum momento Deus disse, tá certo, menino, não é você não. Ele disse, vai nessa tua força, Gideão. Rapaz, você vai acabar com todo mundo. Você vai acabar com todo mundo, não é por causa de você, mas é porque eu estou com você. A gente precisa entender isso. Que tudo que diz respeito ao propósito divino, à visão celestial, Deus vai promover. Porque se Deus deu essa visão, e agora é grande demais, mas deixa eu te dizer, Deus vai conectar pessoas a esse homem de Deus para que essa visão se cumpra. E essas pessoas que estão conectadas com o homem de Deus, que recebeu a visão, elas vão ser alcançadas pela visão. Eu só preciso saber que eu não estou lá à toa. Aleluia. Deus deu uma visão para José, não deu? Qual era a visão? Lá que ele estava de um jeito e os outros se dobravam para ele lá, a ponto que os irmãos riram dele, fizeram até sacanagem para ele lá, para que não se cumprisse essas coisas. Ficaram até com ciúmes e outras coisas. Está tudo certo. Mas o que aconteceu? Ele sozinho não poderia cumprir essa visão. Mas quando ele se envolveu no cumprimento da visão de outro homem, Faraó no caso, Deus cumpriu a visão dele na vida dele. Mas pastor, Faraó é uma tipificação até do diabo. Faraó, ele era um ímpio, sim. Eu sei disso. Mas a visão pessoal de José estava ligada ao cumprimento da visão de um homem. Se a gente se ligar com alguém que recebeu a visão de Deus, se prepare para Deus cumprir a sua em você. Porque a que Deus deu para você não cabe no seu bolso. Então, da onde que vai vir? Da palavra, da renovação da mente, da associação correta. Está comigo? E à medida em que a gente caminha para essas coisas, o plano de Deus vai sendo descortinado. É como um teatro. Está lá o povo, na plateia, né? É plateia que fala do teatro? E aí tem o palco do teatro. Até que a cortina seja aberta, o povo não vê nada.
Mas não quer dizer que o fato da cortina estar ali, não exista algo atrás da cortina. Até o fato da nossa mente estar esclarecida a respeito de algo, não significa que não exista algo de Deus para a nossa vida. O que precisa é a nossa mente ser renovada, a nossa mente esclarecida a respeito disso, para que isso seja descortinado e a gente passe a ver. Não foi isso que o profeta disse? Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Porque algo estava lá pronto, mas o moço não conseguia ver. Qual é a oração que Paulo fez em Efésios a partir do verso 15? Que os olhos espirituais se abram. E à medida em que nós meditamos na palavra, os nossos olhos espirituais são abertos e a gente passa a desfrutar dessas coisas, porque a gente passa a ver a como Deus vê, pensar como Deus pensa, automaticamente agir como Deus age. Ninguém, eu anotei essa frase aqui, ninguém tem melhor posicionamento para prosperar nessa terra do que os filhos de Deus. Amém? É como se fosse isso. Marco, vem aqui, por favor. Nós vamos apostar uma corrida agora. Quem chegar primeiro lá no vidro da bateria ganha. Mas você fica aqui. E eu começo daqui. 1, 2, 3 e já. Ganhei. Fazer o quê? Eu sou filho de Deus. Esse é o meu posicionamento. Eu preciso entender que hoje, nas regiões celestiais, o meu posicionamento em Cristo é à direita de Deus nos lugares celestiais. Por isso, ninguém está melhor posicionado para prosperar nessa terra do que os filhos de Deus. É impossível o filho de Deus perder para o filho de Satanás. A não ser que quando diz, vai, 1, 2, 3 e já, valendo, ele fica, eu não posso. Ai, será que eu consigo? Nossa, mas a bênção de Deus é tão bonita. Ah, ganhou. Deus não fez nada para mim. Obrigado, Marco. É que hoje, tudo tem controle remoto. Hoje a televisão tem controle remoto, o ar-condicionado tem controle remoto. Hoje você consegue assistir YouTube, mandar daqui do celular para a televisão. Mas houve um tempo, aleluia, em que se você não levantasse do sofá e não mudasse de canal, a televisão ficava no mesmo canal. Quem lembra disso? Aleluia. Então, a vida não tem controle remoto. Se você não se levantar e mudar de canal, a imagem vai ser a mesma. O canal vai ser aquele. Está comigo? E onde eu mudo de canal? Pela palavra. Eu transformo a minha mente pela palavra. A Bíblia diz, se eu renovar a minha mente pela palavra, eu experimento a boa, a agradável, mas existe uma perfeita. Até nas colheitas, gente. Se a gente for ver a parábola da semente, a gente vai ver que a semente caiu na terra lá ruim, depois caiu entre as pedras, depois teve a outra lá que era rasa e o sol secou, toda aquela história que a gente já sabe. Mas aquela que caiu em boa terra, a Bíblia diz que até a que caiu em boa terra, ainda assim, na boa terra, existia níveis de colheita. 30, 60 e 100 por 1. Agora, se a Bíblia me dá a possibilidade de 100 por 1, por que eu vou me contentar com o 30? Ai, não é a vontade de Deus que o homem prospere. Então, por que ele daria a condição de 100 por 1? É bem verdade que domingo a gente ouviu sobre prosperidade. A gente não está limitando prosperidade só a dinheiro. Como disse, dinheiro é o nível mais baixo de prosperidade. Eu sei disso. A gente sabe disso. Amém? Mas existe um nível de colheita maior, de 100 por 1. E se a Bíblia diz, e Deus já disse a nosso respeito, que esse ano é o ano do mais e mais, então nós vamos desfrutar de mais e mais. Aonde que está isso? Em debruçar, pensar nas Escrituras. 3 João 1,2 diz assim, amado, aleluia, olha como é que começa o texto. Você é amado. Acima de tudo, ou antes de qualquer coisa, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. É isso que está aí na sua Bíblia? Aleluia, coisa boa. Agora, eu gosto sempre de lembrar o que a Bíblia diz aqui a respeito de... É Deus falando, né? Eu faço votos
por tua prosperidade e saúde. Olha o que Deus pensa a respeito de voto. Eclesiastes 5, se eu não me engano. Isso. Eclesiastes no capítulo 5 e no verso 2. Olha que interessante. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração, pronunciar. Não, é 4, perdão. Corre aí. Eclesiastes 5:4. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não vote, do que vote e não cumpra. Aleluia. Então, a Bíblia chega a dizer que não é nem quem não cumpre o voto, mas cumpre logo. Fez o voto, corra para cumprir. Porque Deus não se agrada de tolo, Ele considera alguém que até demora para o cumprimento desse voto tolo. Alguém pode me dizer o significado dessa palavra tolo? Ninguém quer falar, né? Vamos ficar com tolo, então, para que não fique ofensivo, tá? Mas a gente sabe o significado de tolo. Né? Aleluia. Entenda que Deus, Ele considera alguém que faz um voto e não cumpre como um tolo. E olha o que a Bíblia diz em 3 João 1:2. Amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Então, alguém que considera, alguém que faz um voto e não cumpre como tolo, como ele mesmo diz que faz um voto pela sua prosperidade e saúde, e você não se vê próspero e saudável. Mas aonde que está isso? O próprio texto já diz: amado, acima de tudo eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, ou a sua maneira de pensar. Você é próspero, nós somos prósperos e saudáveis, da mesma maneira como nós pensamos que somos. O tanto de prosperidade que tem, é o tanto de prosperidade que eu penso que eu tenho. A Bíblia chega a dizer que o homem é como ele se vê. O livro de Provérbios diz isso. Como você está se vendo? Se a gente se olha no espelho e fala, eu não sou digno, em outras palavras eu estou dizendo, a obra da cruz não serviu de nada, porque o que Deus veio trazer, vida e vida em abundância, e João 10:10 diz isso, não funcionou. Pode ter funcionado para todo mundo, mas para mim não. É um desperdício. Aleluia. A gente, né, estamos passando aí por uma reformulação na igreja, né, algumas coisas novas. Você pode ter percebido que chegou, a gente colocou a tela aqui, ficou diferente, né, aleluia. Ficou mais bonita, não? Amém? Eu também gostei, ficou grandão. É a cara de Deus, grandão. Porque daí ele diz, né, clama a mim, eu vou te responder coisa grandão, né? Eu não vou te responder coisa pequena, aleluia. Então, aí chegou aí a câmera. Por conta dessas coisas, tivemos que adquirir outros equipamentos, outras coisas, né? E quando sabe que essas coisas custam, né? E à medida em que a gente vai comprando, vai adquirindo essas coisas, a gente vai gastando, aleluia. Vamos fazer boleto, aleluia. E o pastor que se vira depois, né? Eu até quero, mas não é preocupação minha, não. A gente nem terminou o ar de pagar, a gente nem terminou o telhado ainda, aleluia. Mas tudo chega, porque é por conta do propósito. Vocês podem ver que a gente pintou a frente da igreja, porque na outra semana vai colocar a placa lá, vai ficar bem bonito, né? Então, assim, a Bíblia diz que a gente é próspero tanto que a gente vê. Se eu não me movo em direção àquilo, as coisas não chegam. Você está achando que Deus vai mandar para quem está de braço cruzado, esperando Deus enviar? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Eu anotei essa frase, eu achei interessante a gente citar ela. Milagres não são feitos por você, mas é provocado por você. Alguém que se movimenta em direção, alguém que anda em fé, essas coisas provocam um milagre. Eu gostei do que o bispo Guto estava contando, e a Maria me contou que ouviu ele. Pode usar esse exemplo, aleluia, porque esse é o exemplo do Guto, né? Aí,
bispo Guto estava contando que lá na casa dele, lá ele tem alguns cachorros lá, é bulldog aquele cachorro, né, dele. Bonitos cachorros, gente. Pensa. E aí ele estava contando que tem uma cachorra lá, que é a mãe deles lá. E aí eles criaram aquela cachorra com uma limitação. E eu me lembrei lá do cachorro de casa, o Moisés, que também ele não entrava na cozinha. Quando ele chegava na porta da cozinha, ele parava, ele não avançava. E aí o Guto estava contando que a cachorra, como foi criada assim, quando ela chegava ali naquele limite, ela não passava para lá. Aí quando ela teve os filhotinhos foram crescendo, ninguém nunca precisou ensinar nada para os filhotinhos. Mas os filhotinhos, observando a mãe, que ia e parava até certo ponto, os filhotinhos paravam também. Mesmo que o genro dele jogava bola para eles pegarem, eles gostam de bola, os filhotinhos ficavam ali, naquela tensão assim, de querer a bola, mas não passava, porque a mãe não passava daquele limite. Isso me faz pensar que o lugar que você frequenta, a liderança que está sobre a sua vida, rapaz, ela está determinando aí. Talvez muita gente não está avançando na vida, porque alguém nesse lugar, ao invés de pregar a palavra de Deus e falar que tudo é possível ao que crê, o que é possível para Deus? Tudo, a Bíblia diz. Mas ao que crê, o que é possível? Tudo também. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. Então, se nada é impossível para Deus, nada é impossível também para o que crê. Aquele que crê está no mesmo patamar de Deus. Então, esse lugar, o púlpito da igreja, não é lugar de pregar experiências próprias, mas a palavra de Deus. Não significa que porque não aconteceu na minha vida ainda, que eu vou pregar. Ai, Deus, às vezes é bom, às vezes nem é tanto. Mas quando a Bíblia diz que Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Quem disse que eu sou o limite para a sua vida? Quem disse que a experiência do seu pastor é o limite de Deus para a sua vida? Não, mas pode ser uma plataforma do qual você vai ser lançado. Aleluia. Então, adquirindo essas coisas aí, tudo, eu lembro que daí chegou semana passada, né, Marcelo, um computador novo aí, um notebook, né? E aí, à medida que a gente foi instalar o programa para o funcionamento desse... É projetor que chama esse negócio? Beleza. Do projetor, o computador, ele não conseguia receber o programa que faria o projetor funcionar. O que aconteceu então? Ele precisou passar por uma formatação. Precisou ser colocado, tirado algumas coisas dele, para ser inseridas outras, para que ele pudesse atender a programação do projetor. É isso que precisa acontecer na mente de muito crente, porque chega às vezes diante dessa palavra cheio de coisas que trouxe do passado, mas deixa eu te dizer, nós precisamos passar por uma formatação do céu, para limpar algumas coisas que estavam do passado, e colocar uma programação nova, que é da palavra, para que o programa do céu funcione. Por que alguns programas do céu não funcionam ainda na vida do crente? Porque não está passando por essa formatação do céu. Aleluia. Então, pelo amor de Deus, não ativa hoje aqui as mensagens temporárias do WhatsApp. Porque tem gente que a gente vai falar às vezes no WhatsApp, e aí tem lá, fica aquele reloginho lá, né? O que é isso? Mensagem temporária. Porque depois de um tempo, aquelas mensagens vão ser apagadas. Se você quiser consultar aquilo, não tem mais. Então não deixe as mensagens de Deus para a sua vida nesse modo temporário, porque tem gente que é tão rápido esse modo temporário, que aqui até recebe, se alegra, mas quando chega em casa a mensagem já está apagada. Rosana Lira chega a dizer que ela viu uma propaganda de cartório de uma cidade, que estava escrito assim: se você não registra, não é seu. É tão interessante isso que você precisa. A Bíblia chega a dizer, Josué 1, Josué, menino, deixa eu te dizer uma coisa, Deus falando para Josué, medita nessas coisas, tenha cuidado, cara, você vai ter que ser macho. Josué, você vai precisar ser macho para o cumprimento de toda a palavra que eu dei para Moisés, não é nem para você não. Essa mensagem, essa visão que eu dei não foi para você, mas vai acontecer na sua vida, onde você passar, você vai prosperar, porque se você cumprir a visão que eu dei para Moisés, e se você for macho o suficiente para o cumprimento disso, e meditar nisso dia e noite, essa palavra meditar significa extrair os conselhos, aleluia.
O que a vaca faz? Ela come, engole, depois volta, mastiga de novo a mesma coisa. Então, nada de errado você ler o mesmo versículo. O pastor vai ler de novo aquele versículo que eu já vi. Já viu, mas já ruminou tudo? Já extraiu os conselhos? Porque meditar na palavra é extrair os conselhos. E quem extrai esses conselhos, o que vai acontecer com essa pessoa? Tudo que ele faz vai prosperar. Extrair os conselhos é a gente registrar aqui. Porque a propaganda do cartório era, se você não registra, não é seu. Até o seu filho, lindão e lindona do rei, se você não tivesse levado no cartório e registrado, é meu essa criança, você não prova que ela é sua. Se até um menino que saiu do seu bucho, você tem que registrar. Por que você acha que a palavra eu não tenho que registrar aqui? Aleluia. Não estou entendendo alguma coisa. Efésios no capítulo 4, no verso 17 e 18, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Essa palavra gentio é sem aliança. O mundão. Não andam como os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quem pensa o que quer de si mesmo, além de ser vaidoso, a Bíblia diz que é gentio ou sem aliança. Ou seja, então a gente, se foi comprado, a gente não tem o direito de pensar o que a gente quer da gente mesmo. A gente deve pensar o que Deus diz a nosso respeito. Aleluia. 2 amém. E umas balançadas de cabeça assim, e as outras, aleluia. Mas eu quero crer que a bolinha do download está ali rodando, aleluia. E isso vai penetrar no seu coração. E você vai viver o melhor de Deus esse ano. Você não tem outra opção. Se você entrou nesse lugar, deixa eu te dizer uma coisa. Você entrou no lugar errado para não dar certo. Tá? Se você entrou nesse lugar, você entrou no lugar errado para não dar certo. Foi a coisa que eu falava quando a gente ganhou aquele cachorro, Moisés. Que ele chegou lá, tinha sido atropelado, estava todo troncho lá, porque tinha sido atropelado, ele andava assim. Fez um bicho magro, foi esquisito. Eu olhava para ele e a imagem que eu tinha daquela raça não tinha nada a ver com o outro cachorro que eu tive da mesma raça. Que era grande, forte, bravo. E aquele ali era assim. Falava, não, cara, está errado. Se você veio para essa casa, você vai ser o cachorro mais forte que eu já tive. Essa era a confissão que eu fazia para ele. E comecei a buscar textos na Escritura a respeito disso. Provérbios 12:10 chega a dizer que o justo atende pela vida dos seus animais. Deuteronômio 28 diz que é a bênção decorrente da obediência. O fruto do teu ventre e os teus animais serão abençoados. Então, se a palavra de Deus diz isso, então você, cachorro, porque veio morar na minha casa e passou a ser meu, se vira, dá seus pulos e começa agora a responder a palavra de Deus. Não é por você, mas é porque a palavra de Deus diz, se você veio morar aqui, você é meu agora. Então, se você é meu, você é abençoado. Isso é renovar a mente pela palavra. Não é aceitar as coisas como são, entrar na forma do mundo. O mundo está dizendo que só vai piorar. Pode piorar para o mundo, está tudo certo, mas para nós não. O crente vai achar emprego. O crente não vai passar falta. Ai, pastor, que absurdo falar isso do jeito que está o mundo. Que absurdo. O que a Bíblia diz então? É mentira? Então, Filipenses 4,19 a gente joga fora. Quando Paulo dizia o meu Deus. Quando ele classifica o meu Deus, ele está falando de uma intimidade, que ele sabe que aquilo é dele por direito. Ou você abre o seu armário e fica pensando, será que eu posso vestir essa roupa? Claro que pode, é sua. Escolhe e pega. Eu não vejo diante do armário assim, pensando, ai meu Deus, será que eu posso? Não, a dificuldade é qual que eu pego. Talvez você possa pensar, não, mas eu não tenho muito. Ainda, porque precisa renovar a mente. Porque a Bíblia diz que lá no passado, as mulheres saíram do Egito carregada de roupa para ela e para os meninos. Ei, tem roupa para os meninos.
Amém? E ainda o prata e ouro das egípcias, estava onde? Ó, no bolso das bonitas. Ai, gostei do seu brinco, madame, é meu agora. Mudança de mentalidade. Você pode repetir comigo? Fala assim: minhas contas estão pagas. Eu tenho saúde divina. Aleluia. Eu já estou encerrando já, o violeiro pode subir para cá, aleluia. Quantos estão entendendo alguma coisa? Ai, ai, ai. Provérbios 22:4 diz assim: o galardão, essa palavra galardão significa presente, significa pagamento de salário, recompensa. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Olha como é que Deus presenteia quem é humilde. E essa palavra humildade, entenda, o original da palavra humildade aqui, não é aquela pessoa, ai, é pobrezinho, ele não tem nada. Essa palavra humildade aqui, ela significa ser ensinável. O galardão de alguém que é ensinável é riqueza, honra e vida. Pode até pensar, eu não consigo nem compreender talvez tudo isso mesmo não, pastor. Mas se Deus está dizendo que vai ser, então vai ser. É a mesma confiança que a gente deve ter em Deus. É como uma criança que tende a atravessar essa avenida segurando na mão do pai. Ela nem se preocupa e nem tem noção do perigo que é atravessar essa avenida sozinha. Mas porque o pai decidiu segurar na mão, ele nem olha, ele simplesmente vai. Esse é o galardão da humildade. E isso é ser ensinável por Deus. Amém? Aleluia. Oh, aleluia. Primeira Pedro 2:10, na versão viva. Eu sei que a gente já leu esse texto, mas olha que interessante. Antes, vocês eram menos que nada. Agora, pertencem ao próprio Deus. Antes, vocês sabiam muito pouco da vontade de Deus. Agora, a própria vida de vocês foi mudada por ela. Metamorfose, gente. Metamorfose. Decida hoje, pela palavra, colocar para dentro essas coisas e viver aquilo que Deus disse. Deus não mente. Deus não mente. Olha, Isaías, abre lá, eu vou encerrar com esse texto. Porque o pregador fala que vai encerrar e nunca encerra, que é você pensar que está acabando e ficar animado, né? Mas na verdade, olha que interessante. Isaías no capítulo, deixa eu ver qual que é, acho que é 43. Sabe 43? Nada a ver, é 54. Aleluia. Era só para ver se a gente estava esperto aqui. Isaías 54. E o verso 2. Diz assim: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeças. Quem é que pode impedir então? Sou eu. Porque Deus pediu para que eu venha alargar, que eu venha aumentar. E ele diz, não o impeças. Então é possível Deus ser impedido de fazer o mais e mais por alguém que não alarga o espaço da tenda. Alguém que não constrói um quarto a mais. Diz o verso 3, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Essa palavra, a tua posteridade, ou os seus filhos, a sua descendência, e diz assim, alarga o espaço da tua tenda, construa quartos, em outras traduções, aumenta,
Essa palavra foi entregue para alguém que era estéril, que não podia ter filhos. Imagina, alguém estéril receber uma palavra dessa. Ei, começa a montar o quartinho do neném. Compra o berço, compra as roupinhas, compra as coisas. Porque a tua posteridade vai chegar, vai se espalhar e alargar o espaço. É aqui na mente também. Cabe mais. Pensa melhor. Pensa como Deus quer que você pense. Ele diz: não vos conformeis com este século, ou com esse sistema, como a maneira do mundo diz, mas transformai-vos pela ou por meio da renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu decidi que esse ano eu quero experimentar mais de Deus. O que eu preciso fazer então? Eu vou subir meus níveis de oferta. Eu vou subir, se a Bíblia diz que quem semeia mais, colhe mais, então eu vou subir meus níveis de oferta. Eu vou subir o meu tempo de oração. Eu vou subir o meu tempo de meditação. Eu vou subir, eu vou ser puxado para mais. Eu vou crer para mais. Eu vou fazer mais. Eu não vou ficar limitado ao dinheiro. Não vou ficar pensando que eu só vou ter na vida aquilo que o meu dinheiro pode comprar. Então Isaías 1,19 não está funcionando. O que diz lá? Se quiserdes, não é se puderdes. E me ouvirdes, não é se puderdes e comprardes. É se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Isaías 55:1 diz o quê? Vinde e comprai sem dinheiro. Quantos estão prontos para comprar sem dinheiro? Aleluia. Aleluia. Olha. Mas por que tem gente que não compra sem dinheiro? Porque tem medo de boleto. Eu só vou comprar quando eu tiver dinheiro. Então está tudo certo. A fé que tens para ti mesmo. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá hoje comprar uma Ferrari, pelo amor de Deus. Faça aquilo inspirado pelo Espírito. Tá certo? Não vai fazer loucura. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que Romanos 12:3 chega a dizer que a gente não deve pensar além do que convém, mas pensa segundo a medida de fé que Deus deu para cada um. E olha, Deus deu uma medida de fé para cada um, e essa fé pode ser medida, pode ser aumentada, deve ser aumentada, porque a gente vai prestar conta da fé, e a fé precisa crescer. Então não julgue pessoas que numa caminhada já conseguiram elevar a fé delas para crer para coisas que são maiores, e porque talvez a gente ficou lá atrás, não alimentou a fé, julga quem sempre alimentou a fé e hoje está desfrutando do que Deus tem, e falando, ai, para que tudo isso? A pergunta não é para que tudo isso, mas é por que não? Se a fé pode me levar até aquele lugar, por que não chegar aqui até aquele lugar? Esse que é o problema às vezes, porque alguns não vão, julga quem está lá, ao passo que a Bíblia diz no livro de Hebreus, imita a fé daqueles que pela fé herdam as promessas. Aleluia, nós somos da fé. A Bíblia chega a dizer, quando Jesus voltar, será que ele vai achar fé na terra? Vai. Você pode ficar de pé? Pode botar aquela música, Marcelo, de novo. É bom demais para não crer. Quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Vai. Em Moreira César ele vai. Em Moreira César ele vai achar um povo dançando no meio do fogo. Aleluia. Em Moreira César ele vai achar um povo crendo. Por que eu estou crendo? Porque eu creio com o coração e eu confesso com a boca. Vai chegar, já deu tudo certo. Meus boletos estão pagos. Eu desfruto de saúde divina. A boa e poderosa mão do Senhor está sobre a minha vida. Não vai faltar, vai sobrar. Eu tenho para dar.
Eu não preciso ficar desesperado, como é que eu vou fazer amanhã? Eu não me preocupo com o dia de amanhã. Eu busco o reino em primeiro lugar, e todas as coisas são acrescentadas para a minha vida. Isso é renovar a mente com a palavra, é crer que a palavra de Deus é verdade. E é bom demais para não crer, gente. É bom demais para não se envolver com isso, para não ir em direção a isso. É bom demais para não mergulhar nisso. Aleluia. Pode aumentar aí, por favor. Bom demais para bom demais. Nada vai faltar nesse lugar, Pai. Ninguém desse lugar vai ficar desempregado. Ninguém desse lugar vai passar necessidade. Ninguém desse lugar, Pai, vai passar falta. Eu declaro, Pai, promoção, aumento, aquilo que foi dito a nosso respeito, Pai, acontecendo, Pai, por esses dias. Isso é uma verdade para nós. Aumento, rompimento, velocidade e frutificação. 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 São coisas que foram ditas para nós, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Milagres eu vivi, não como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. Tu és Deus restaurador, que trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais para não crer. 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 Ele não mudou. Declara comigo. Já vi câncer ser curado, placas de metal sair. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante ser curado, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar, e seu filho vivo está. Não me diga ele não pode.
demais para não crer. Bom demais para não crer. Glória, aleluia. Bom demais pra gente não crer, meu Deus. Bom demais pra gente não crer nesse Deus que nos favorece todos os dias. Sabe, eu vi o pastor falando sobre a analogia que tem sobre o sol, né? O sol tá ali todo dia e o sol não olha pra você e fala: só porque você não quis me pegar, também não vou esquentar você. Não, independente, se você não quis sair pra fora pra pegar sol, na hora que você sair, o sol vai te alcançar. Ele vai fazer o que ele foi feito nas nossas vidas. Quem sabe que a gente precisa de vitamina D aqui? A falta disso traz consequências. As meninas estão na saúde aí, sabe disso. Pode sentar um pouquinho. Vamos falar sobre dízimo e oferta. Você se alegra falando de dízimo e oferta? Aleluia! Ainda faz parte do culto, irmãos. Cara, de verdade. Falar o quê? Depois que o pastor falou sobre tudo isso, era só vir, pegar o envelope e entregar, né? E ele falou muito bem aqui sobre, tocou algumas partes sobre dízimo e oferta. Mas assim, é segurança pra gente falar as mesmas coisas. E assim, sabe, vocês já acredito que já foram em São Paulo. Em São Paulo, gente, dentro do metrô, fica uma frase constante: não joguem lixo nas vias. Não joguem lixo nas vias. Não joguem lixo nas vias. Isso faz, gente, de que o metrô de São Paulo seja um dos mais limpos, sabia? Mas é porque todo dia, o tempo todo tá. Não jogue lixo nas vias. Não jogue. Então é segurança pra gente. Isso vai cravando dentro de cada um de nós. Amém? Irmãos, falando um pouquinho sobre dízimo e ofertas, em Colossenses 1:13, abra lá a Bíblia, vem falando sobre, só para a gente contextualizar, tá? Ao qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gente, a gente vivia no mundo, né, quando a gente não era crente, nosso passado aí, né, é igual aquele filme, né, eu sei que vocês fizeram no verão passado, né, tem um passado aí, mas que nos interessa mais a gente. Então, o que acontece? A gente foi tirado dali e foi trazido para esse reino de luz. Né? E nesse reino de luz, o kit está completo. Nada nos falta, temos ampla suficiência e está tudo certo. Belezinha. Só que, irmãos, o que acontece? Eu estava lendo aquela passagem onde fala que Davi teve a oportunidade de matar Saul. Gente, era lícito para Davi matar Saul? Era. Ele não tinha feito nada. O cara estava perseguindo ele por nada, chamando os Power Rangers, todo mundo para ir atrás dele. E Davi estava na onde? Com os amigos dele, dentro, né, os valentes de Davi, estava lá dentro da caverna. Então, o que acontece? Vamos lá abrir em 1 Samuel 24. Só para a gente entender. Deixa eu achar aqui 1 Samuel 24. Deus é bom. 1 Samuel 24, 2. Então, Saul tomou 3.000 homens. Olha só o tanto de cara que Saul foi atrás de Davi. Não, ele está querendo tomar meu lugar, ele está contra mim, então agora eu vou pegar ele. No 4, desce um pouquinho mais. E os homens de Davi disseram: chegou o dia. É hoje, Davi, que tu vai pegar Saul. Se prepara que hoje você vai pegar ele, você não fez nada, o cara está te perseguindo, e é hoje o dia que, você vai pegar ele. E aí lá no 5, né, vem falando. Aqui vamos ler o 4. Então, os homens de Davi disseram: chegou o dia a qual o Senhor te disse: eis que te entrego os teus inimigos nas tuas mãos, e farás como ele, e falarás com ele o que bem parecer aos teus olhos. Davi levantou-se e sorrateiramente cortou a orla do manto de Saul. Gente, era lícito? Era. Era uma perseguição, até então que o cara não sabia por quê. Davi não sabia por quê. E Davi foi lá, se escondeu e sorrateiramente, a Bíblia diz, foi escondido, gente. Cortou um pedacinho do vestido lá, da parte de baixo de Saul, do rei. E o que acontece no 5 vem dizendo: e depois o coração de Davi doeu. Gente, era lícito? Era. Davi tinha feito o quê? Nada. Mas mesmo assim, por Davi reconhecer aquela unção, o quanto que aquilo era precioso, o quanto que aquilo tinha sobre a vida de Saul, ele falou: cara, fiz coisa errada. Vamos ver aqui no 7. Davi conteve os seus homens
Então os caras estavam como? Não, agora você já pegou, vamos para cima, vamos, né? Agora é a hora. E Davi falou, não, calma. No 8, a parte B do versículo, fala assim: eis que Davi olhou para trás e disse, ei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou o rosto em terra e o reverenciou. Gente, ele sabia que ele tinha que honrar alguma coisa. Que tinha uma unção que Deus tinha colocado sobre a vida de Saul. Então ele honrou aquilo, falou, olha, fiz errado, né? Cortei, me perdoa. O que isso tem a ver com dízimo e oferta? Bora lá. Para Êxodo, uma outra história. Olha a história de Davi. Era lícito, ele poderia muito bem fazer, fez, mas imediatamente o coração dele doeu. Porque existia algo de honra, existia algo poderoso sobre aquilo que era a unção que Deus tinha derramado sobre Saul. Então, em Êxodo 10, 24, vem falando de uma outra personagem da Bíblia. Guarda aqui Davi, hein? Põe aqui Davi. Agora vamos falar sobre Moisés. Gente, Moisés estava lá, Faraó, deixa o povo sair, porque, né, quero prestar culto a Deus. E Faraó só endurecendo o coração, só endurecendo o coração, só endurecendo o coração. Então, chegou aqui em 24, diz assim, em Êxodo 10, 24. Então, Faraó chamou a Moisés e disse-lhe, ide, vai servir ao Senhor, tudo bem, mas fiquem somente as ovelhas e as vossas vacas. Vão também convosco as crianças. Mas, essa questão de ovelha, de gado, que você tem, não vai não. Moisés falou para ele. Porém, Moisés, porém, disse, tu também darás em nossas mãos e holocaustos para oferecermos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado irá conosco. Nenhuma unha ficará, porque ele havemos de tornar para servir ao Senhor. Gente, olha aqui, a importância que Moisés falou. O faraó queria barganhar com Deus, queria barganhar o tempo todo, barganhar, no caso, com a figura de Moisés. Você vai, mas deixa a mulher, você vai, mas deixa o gado. Ele falou assim, o gado, de maneira nenhuma eu vou deixar. Eu vou, vai todo mundo e nada vai ficar para trás. O pastor pregou aqui e falou que além de eles irem, levou tudo e ainda levou tudo de riqueza que ele tinha. O povo deu tudo para eles. O que eu quero falar com isso, gente? Provérbios 3. Vamos abrir. Eu falei tudo isso para que a gente pudesse entender um pouquinho sobre Provérbios 3, 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens, com a tua primícia e de toda a tua renda. E os teus celeiros se encherão de fartura, os seus lagares transbordarão de vinho. O que Davi fez? Era lícito ele poder ter feito o que ele fez com Davi, mas doeu o coração. Faraó tentou barganhar com Moisés, falando, não, deixa aqui o gado, deixa tudo. Só que o que acontece? Quando eu li li Colossenses 13, veio falando que a gente saiu de um império, fomos comprados e viemos para cá, para o reino da luz. O que eu quero que vocês entendam com isso? Foi isso que Deus me comunicou. E eu espero conseguir passar para vocês. Gente, a gente só mudou de Senhor. Existia alguém a qual a gente era escravo. E a gente trabalhava e entregava tudo. Agora, existe um Deus que nos comprou, que falou, vocês vão trabalhar para mim, só que eu não quero que vocês me deem tudo. Me dá só 10. Fica com 90. Fica com 90. É teu, pode ficar. Mas o que acontece? Porque ele deixou comigo, isso não me descredencia, nem tira a responsabilidade de eu saber administrar isso. A Bíblia nos fala que a gente tem que ter para a oferta, ter para o dízimo, ter para a primícia, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, até da roupa fala. Se você tem uma túnica, divide com seu irmão. Amados, existe uma responsabilidade com esses 90%. Não é assim, de todo jeito. Porque se não houvesse essa responsabilidade, o que acontece? Por que Moisés ia falar, não, vamos levar tudo? Vamos levar tudo, porque eu vou honrar o Senhor com o que eu tenho. Eu vou honrar o Senhor com meus bens. Então, você entende que existe uma honra em a gente poder pegar os nossos bens e também entregar ao Senhor? Eu não estou falando para você vender tudo, não é isso. Mas existe honra envolvida em tudo isso. Então, que
nós não sejamos como Davi. Era lícito? Era. O 90 é meu? Beleza, eu posso fazer o que eu quiser? Sim. Mas e no dia que chegar uma pessoa aqui na igreja e a gente tiver que levantar uma oferta? Agora, vamos lá. O irmão está precisando. Vai ser despejado. Vamos levantar uma oferta. Você tem para entregar? Eu sei que a gente tem. Eu sei que a gente tem. Mas é essa responsabilidade que a gente tem que ter. Sabe, não a ponto de avareza, de que eu vou guardar, não. Mas que tudo que a gente tem seja para honrar o Senhor. Para que quando chegue um dia desse, o seu vizinho precisar, alguém precisar, você mesmo, sabe? Poxa, eu queria ir numa viagem, eu queria ir numa convenção da igreja. Você não soube administrar, o que aconteceu? Não teve. A gente parar para pensar, gente, a gente está no 3º mês do ano. Janeiro, fevereiro, março. Telão, placa e câmera. Janeiro, fevereiro, março. Telão, placa e câmera. A gente ainda tem mais 9 por aí, contando um por mês. Mas se a gente está no ano mais, né? Mais coisa vai chegar na sua casa. Ou você acha que você também não quer desfrutar? Quem nunca chegou em casa e falou, nossa, preciso de um ar-condicionado em casa. Não, lá em casa está assim, meu Deus do céu, quero um ar-condicionado. Se chegou na igreja, vai chegar na minha casa também, entendeu? Então, quando a gente ornamenta, quando a gente entrega, aqui é uma boa terra, onde a gente está depositando, entendeu? Então, se tem abundância na igreja, vai ter abundância também na tua casa. E é com essa consciência de honra envolvida em tudo isso, que eu gostaria que vocês trouxessem as suas ofertas, as diaconisas vão passar, tem o Pix da igreja, tá? Dá para você fazer. Tem a maquininha lá. Dá para você fazer. Gente, não tem desculpa. Ai, mas eu não tenho. É isso, é aquilo. Irmão, você começa a preparar em casa. Se você começar a administrar os 90 de forma certa, colocando honra em tudo isso, eu tenho certeza que não vai faltar para você. E a gente aprendeu domingo aqui, que não é nessa questão do dinheiro, é honrar. Como que você está honrando? Ah, irmã, eu não trabalho, mas no dia da faxina, eu vou dar a minha melhor faxina. Olha, Senhor, eu não trabalho, mas no dia que eu estiver lá no DI, eu vou ser a melhor tia do DI. É isso que eu tenho que fazer, amém? Então, que vocês possam trazer em nome de Jesus, que Deus é bom, eu vou orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelos dízimos e as ofertas na tua casa. Pai, nós sabemos e cremos, Senhor, sim, Pai, que tudo, Pai, que está sendo depositado na tua igreja, Senhor, é uma terra fértil, Senhor. Aonde, Pai, as nossas ofertas e aquilo, Pai, que é a ordenância do Senhor, Pai, nós vamos entregar, Pai, e não com segundas intenções, mas sabendo, Pai, querido, que a tua igreja será suprida, sabendo, Pai, que da mesma forma que desce, Senhor, sobre o cabeça que é Cristo, desce sobre o nosso pastor, invade toda a igreja, então nós vamos desfrutar dessas bênçãos. Não só eu, mas a minha família, o meu filho que de repente, Pai, ainda não está vindo para a igreja, mas o Senhor alcança essa bênção, a bênção decorre, inunda a minha casa, inunda o meu vizinho, e transborda os meus celeiros, nada vai faltar. Quando o vizinho me procurar, ele vai achar socorro, refúgio, Pai, que eu possa ter, Pai, para ajudar as viúvas, os órfãos, Senhor, que eu possa ter para honrar os meus compromissos, honrar os votos, Senhor, que eu tenho feito contigo, Pai, porque o Senhor é um Deus que se encarrega, Pai, em cumprir os votos. Assim como nós aprendemos hoje, que o Senhor faz votos, o Senhor honra, Pai, e quer que a gente vá bem. É assim que nós queremos, Pai. Cremos que nós vamos ir bem, Pai, nas nossas finanças, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pode trazer. Aleluia, Deus. Tu és digno de tudo. Yeah, yeah. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Deus é bom, gente. Eu vou dar uns recadinhos aqui do coração, para que a gente venha encerrar, amém? Pode se sentar, por favor. Vai ser bem rápido. O culto acabou, aleluia. Pode ir. Cadê? Hoje é domingo, não, hoje é quinta, né? Então a gente está de volta domingo em Guaratinguetá, fortalecendo a visão às 9 da manhã. Todo mundo sempre está super convidado. E depois a gente está de volta no nosso culto da família às 18 horas aqui em Moreira César. Então convide pessoas, crie expectativas. Vamos ter um tempo maravilhoso.
sejam abençoados na prática da palavra. Outra coisa que é bom a gente lembrar é que, assim, agora a gente está passando por esse processo aí, né? A gente está se adaptando ainda aí, né, com esse canal do YouTube, né, que a gente fez. Esse vai ser, acho que, o 4º culto que a gente vai colocar lá. Então, eu encorajo você vai lá, passa lá, dá uma olhada. Se você quiser ouvir e ver, né, os cultos passados que você não pôde estar presente, vai estar lá. Sempre no dia seguinte que a gente vai postar o culto, porque por enquanto a gente não está fazendo ao vivo, por conta que a gente ainda está passando por esse processo, né, de ajustes. Mas a tendência é só melhorar tudo. Equipamento, som, iluminação e todas as coisas. Então, fica aí a dica para que, se você quiser ouvir de novo, se você não veio, quiser mandar um link para alguém, está tudo lá. Então, eu encorajo você a fazer parte disso que Deus está promovendo nesse lugar. Amém? Beijo no coração. Não vai embora sem cumprimentar aí pelo menos 500 pessoas, em nome de Jesus.